Olá, vamos agora falar do nosso eixo temático 2, direitos e cidadania. Então vamos delimitar aqui sobre cidadania, tá? Lembrando que o sociólogo britânico Thomas Marshall, ele disse que o cidadão, para conquistar essa cidadania plena, ele deveria conquistar os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais, tá? Lembrando que os direitos sociais, esse último aí, está na nossa Carta Magna, no artigo 6º da Constituição Federal. Bem como, tá? Cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil em seu artigo 1º, inciso 2º. Caso venha em seu tema, olha aí, ó, coloquei para vocês o pensador, que daqui a pouco vamos falar mais sobre ele, tá? E o próprio artigo de lei da Constituição. Vocês podem utilizar isso para fundamentar a redação de vocês. Redução da maioridade penal. Lembrando sempre o seguinte, que isso é um fato polêmico. Há algumas pessoas que querem a redução e outras não. Fato é que já existe no normativo legal, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8.069 de 1990, a punição para quem comete crimes, né, o menor de idade. Então há uma polêmica aí de algumas pessoas que falam que eles já são punidos, mas é uma séria discussão, tá? É um fato polêmico e caso venha na redação de vocês, tente abordar essa temática dessa forma, tá? Eu não estou querendo corromper ninguém, mas imagine que os direitos humanos, né, eles estão lá, né? E o adolescente, a criança e o adolescente, eles são assegurados também pelos direitos humanos. Então, o possível caminho aí é dizer que já existe, tá? Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, a punição para quem comete delitos, né? Eles chamam de infrações. Beleza, galera? Movimentos sociais. Em 2013, tá? Houve um movimento social, as pessoas foram para as ruas cobrar melhorias, principalmente na nossa política, né? E também, dentre outras coisas, a diminuição, por exemplo, da tarifa do transporte urbano. Então vale ressaltar que esses movimentos sociais descritos aqui pode aparecer na sua redação. Por exemplo, movimentos sociais no Brasil contemporâneo. Então nós tivemos em 2013, né? Um pouco mais para trás, um pouco lá nos anos 90, melhor dizendo, nós tivemos os cara pintadas, né? O impeachment do Collor. Então isso não é novo no nosso país, isso acontece constantemente. Lembrando que lá em 1964 nós tivemos lá um levante dos estudantes, né, fazendo oposição à ditadura militar, movimentos sociais. Então é um tema bacana que pode aparecer na redação 2020. Então vale dizer também que o nosso Thomas Marshall, tá? Esse cara aparece muito, tá? Ele vai dizer que a cidadania plena, ó, é conquistada através de movimentos sociais. Perceberam? Pode utilizar o Thomas Marshall aí. Thomas Marshall é um pensador coringa para direito e cidadania, tá? Comece a pensar nisso. Em quarto lugar, aqui eu delimitei o trabalho infantil. Lembre o seguinte, que o menor de 14 anos no Brasil, ele não pode trabalhar, é regra, beleza? Então se você tem menos de 14 anos, você tem que brincar, você tem que estudar. Trabalhar não pode, segundo a nossa Constituição, lá no seu artigo 60. Mas lá no artigo 64, vai dizer que se você, né, for aprendiz, olha aí, ó, então você tem que ter mais de 14 anos. Porque no artigo 60 diz que é proibido trabalhar os menores de 14. No artigo 67 do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, vai dizer que o menor aprendiz, ele pode trabalhar, tá? Ele pode trabalhar, mas é vedado para ele algumas coisas. Por exemplo, ele não pode trabalhar à noite. Ele não pode trabalhar em locais perigosos, insalubres. Perceberam aí? Tem algumas vedações. Fato é que o trabalho infantil no Brasil acontece, né? É importante, portanto, que a sociedade denuncie, né? Que nós, brasileiros, possam denunciar esses abusos, né? Esse trabalho infantil. Beleza? Então esse tema aqui pode aparecer na sua redação também.
De tal modo, o sistema prisional brasileiro. Por que eu coloquei ele aqui? Porque é um tema muito provável. É provável sim que esse tema apareça na sua redação. Lembrando sempre o seguinte, o sistema prisional brasileiro, nós temos hoje no Brasil, se não me falha a memória, é uma terceira maior, a quarta maior, o quarto maior sistema carcerário do mundo. Isso é muito sério. Perceba que tem Estados Unidos, China, Rússia, Brasil. Exatamente isso, a última pesquisa que eu fiz. Então o Brasil, ele apresenta um sistema carcerário, né, bastante inchado, né, eu diria. Então, muito disso, né, disso posto, acontece porque o Brasil se prende muito, né, principalmente aquelas pessoas que cometem pequenos delitos, como, por exemplo, entrar no supermercado e surrupiar lá uma lata de leite. Né? Isso deveria ter o quê? Ter um judiciário mais eficiente, olha aí, para julgar esses crimes imediatamente, não é legal? Assim diminuiria a superlotação, que é um dos entraves do nosso sistema carcerário. Lembrando que vocês podem trabalhar essa temática, né? Essa problemática, dizer, portanto, que se o judiciário, né, fizesse o julgamento imediato dos pequenos delitos, isso diminuiria a superlotação carcerária. De tal modo, a questão da ressocialização é dever do Estado, tá na Lei de Execução Penal, na nossa LEP, é dever do Estado ressocializar os detentos. Exatamente isso, através de educação e profissionalização. Lá em seu artigo 126, tá, da Lei de Execução Penal, eles vão dizer que as pessoas que forem submetidas a 3 dias de trabalho, né, olha aí, elas terão redução de 1 dia a menos na sua pena. De tal modo, 12 horas, né, 12 horas de estudo também acarretaria, né, em 1 dia a menos na sua pena. Então, é necessário que o governo amplie essas políticas públicas, né, que é um direito dos detentos. Beleza, galera? Então, para falar desses temas preciosos aqui, eu delimito para vocês alguns pensadores coringa. O nosso Max Weber, o sociólogo Max Weber, ele trabalha as ações sociais. E ele vai dizer o seguinte, as ações sociais são praticadas, né, pelas instituições sociais, que visa as instituições sociais colocar o sujeito, né, para viver em sociedade. Então, são reguladas pelas instituições sociais. Imagine que o sistema prisional brasileiro, né, que a família, tudo isso são instituições sociais, né? E elas devem, trabalhar em prol do indivíduo para colocá-lo dentro do contexto social. Então imagine que o Max Weber vai falar isso. De tal maneira, o Michel Foucault, ele vai delimitar um tema mais específico, sistema prisional brasileiro. O Michel Foucault, lá no seu livro Vigiar e Punir, ele vai dizer o seguinte, ele analisa o contexto das prisões lá na Europa, tá? O francês Michel Foucault, e aí ele vai chegar numa determinada conclusão, está lá no seu livro Vigiar e Punir. Ele vai dizer o seguinte, as prisões não diminuem a taxa de criminalidade, mas sim só faz aumentá-las. Então ele não acredita que para você ressocializar um detento, você precisa prendê-lo especificamente. Percebeu? Então o Michel Foucault faz uma crítica ao sistema, né? Ao governo, dizendo que prender não resolve. De maneira semelhante, Louis Vaquin, ele tem um pensamento parecido com o de Michel Foucault. No seu livro As Prisões da Miséria, ele vai enfatizar o governo neoliberal. Quem é esse governo neoliberal? O governo que deixa de investir em políticas públicas educacionais, por exemplo, tá? E investe em grande demasia em segurança pública, como, por exemplo, construções de presídio, passando, né, para a sociedade aquela falsa imagem, né, o Louis Vaquin vai dizer, de que nós temos segurança, né? Então ele fala isso até com veemência. Então o Louis Vaquin, no seu projeto neoliberal, ele vai fazer essa crítica, ok?
De maneira semelhante também, olha aí, o John Locke, né? Ele elenca lá no século XVII os direitos naturais. E ele vai dizer o seguinte, tá? Que as pessoas já nascem com direitos e o Estado deveria respeitá-los. Quais são os direitos? Ele vai elencar lá pra gente, ó, direito à igualdade, à liberdade, à propriedade privada, à tolerância, à liberdade de expressão. Perceberam aí? São vários direitos elencados pelo John Locke. Então, em determinado momento, você pode contextualizar o John Locke aqui, ó, no sistema prisional brasileiro, no trabalho infantil, a questão da igualdade, né? Nos movimentos sociais, tá vendo? Também na redução da maioridade civil e na cidadania. Perceba que o John Locke é um pensador coringa universal, beleza? Então ele vai dizer isso. E por fim, ó, deixei o Thomas Marsh aqui, porque ele é coringa também, eu já disse. Que o Thomas Marsh, ele elenca os direitos civis, políticos e sociais. Ele diz que a cidadania plena, olha aí, a cidadania plena, ela se dá através dos direitos civis, políticos e sociais. A pessoa só consegue a cidadania plena quando ela consegue esses direitos. E ele vai dividi-los, dizendo o seguinte: um tem que ser conquistado um após o outro, um paulatinamente ao outro. Por exemplo, ele diz que primeiro se conquista os direitos civis, né? O direito de ir e vir, essa liberdade, né? Depois os direitos políticos, né? O direito ao voto, de ser votado, de votar. E por fim os direitos sociais, que seria, né, a última conquista, né, para se alcançar a cidadania plena. Então Thomas Marshall é esse pensador que trabalha esse quesito cidadania na sua completude. Beleza, galera? Termino aqui, daqui a pouco voltamos.